Olá, boa tarde a todos, bem-vindos dessa sexta-feira, dia 28 de outubro, volume 32 do Remute. Como é que vocês estão, Chiesa, Roberto? Muito bom, muito legal. Beleza, Marcelo? Tudo bom, Roberto? Tudo bem, como é que vocês estão? Beleza, Roberto estava falando que estava caindo o mundo aí em Campinas. Não, isso aí foi ontem, hoje tá tranquilo. Tá. Que bom. Hoje tá um solzão aqui em São Paulo. Agora tem uma virada um pouquinho, mas ainda tá quente. E hoje é o volume 32, se fosse em honra aos nossos espectadores programadores, se fosse hexadecimal, seria o volume 20, né? Ai, engraça, né? Piada de... Assim, tem 10 tipos de pessoas. As pessoas que conhecem e as pessoas que não conhecem números binários. Exatamente. Muito bom. E o programa hoje é sobre a guerra no Vietnã. A gente vai começar com outros assuntos mais light aí, mas o prato principal é a guerra no Vietnã. Pô, na verdade, nem tão light assim, né, Marcelo? Uma vez o Remute vai ser marcado aí pela perda de um ícone, né, cara? Não sei nem se vocês estão sabendo, acabou de chegar essa notícia, acabou de falecer o Jerry Lee Lewis, né? 87 verdade, anos, faleceu, um cara extremamente importante aí para a história do rock no começo ali dos anos 50, né, cara? Um cara super polêmico, né? Ele se casou 7 vezes, inclusive uma das vezes ele se casou com uma prima de 13 anos. Isso daí deu um problema para a popularidade dele incrível, né, cara? Mas você sabe que teve um episódio que, inclusive, o John Lennon, quando encontrou com ele pela primeira vez, ele abraçou o Jerry Lee Lewis e falou assim, cara, muito obrigado. Se não fosse você, os Beatles não existiriam, cara. Então, você vê a importância do cara. Então, dia 28 de outubro de 2022, aí aos 87 anos, aí nos deixou o Jerry Lee Lewis. Né? Foi hoje mesmo? Foi hoje mesmo. Ainda não divulgaram a causa da morte, né? Mas segundo um amigo meu, né, morreu de tanto viver. Se tivesse vivido menos, tinha morrido antes. Boa frase. Muito bem. Bom, quer começar com as efemérides? Nossa Senhora, e hoje temos efemérides. Vocês estão animados? Sim. Vamos lá. Porque hoje é Dia Internacional da Animação. Boa! Vamos ficar bem animados. E você sabe que existe um motivo para isso, né, cara? Dia 28 de outubro de 1892, há 130 anos, no Museu Grévin, em Paris, não sei se é assim que o Grévin, né, que se pronuncia, Émilie Renault, ela realizou pela primeira vez uma projeção pública de imagens animadas, e aí ficou marcado o dia 28 de outubro como o dia da animação, em homenagem aí a Émilie Renault. Então, hoje é primeira efeméride aí do Dia Internacional da Animação. Outras interessantes é o Dia do Servidor Público, é o Dia do Engenheiro Aeronáutico e também a fundação dos municípios de Ubatuba, Novo Horizonte e São Simão, em São Paulo. Fica até um quiz aí, né? Se todo mundo sabe como é que é o gentílico aí de cada cidade dessas. Quem nasceu, por exemplo, também na cidade que a gente homenageia hoje, Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. Não tenho a menor ideia desses gentílicos, não. Mirassolense. Mirassolense. E quem nasce em Itaocara, no Rio de Janeiro, ou em Itaópolis, em Santa Catarina. Fica aí, se alguém souber qual é o gentílico dessas coisas, ajude a gente, que a gente está comemorando e não sabe saudar direito os nascidos nessa cidade, né? Agora, tem uma outra coisa interessante, eu até mandei uma imagem para você, para a gente abrir com uma imagem interessante aí, que hoje, no Peru, se comemora o dia do Senhor dos Milagres, que é o padroeiro de Lima, no Peru. Ele também é festejado em outras cidades do Peru. Mas olha que história interessante. Eu achei ela muito bacana e quis trazer aqui para compartilhar com vocês. A imagem de Jesus Cristo que vocês estão vendo aí é uma imagem que chama Senhor dos Milagres ou Cristo Moreno,
né? Cristo morado, que eles chamam lá, ou Cristo de Pachacamila, né? Essa história começou em 1651, quando um escravo negro pintou uma imagem de um Cristo moreno nas paredes de uma casa no bairro de Pachacamila, perto ali da região de Lima, ali um pouco mais ao sul de Lima, mas como se fosse ainda distrito de Lima, né? E essa casa era próxima de um córrego e ela sempre tinha as suas estruturas afetadas ali, as fundações, por causa desse solo muito úmido, né? E a parede onde foi pintada a imagem de Jesus, ela permanecia intacta. Em 1655, um terremoto desmoronou um monte de igreja e edifício ali na região de Lima, e inclusive danificou muita estrutura da casa onde estava pintado isso daí, e a parede continuou ali intacta. Eles construíram uma capela em volta dessa parede, né? Olha. E no ano de 1687 teve um maremoto que arrasou toda a cidade ali, quebrou toda a estrutura da capela que eles construíram e a parede continuou lá. Então, eles descobriram que a parede era milagrosa e aí fizeram a pintura, que é essa que vocês estão vendo, numa igreja que eles edificaram para saudar para homenagear esse milagre, né? E aí eles reproduziram o que está na parede, que é esse Jesus moreno aí que está na cruz. Só que eles incluíram nessa imagem, nessa pintura, Maria, a Virgem Maria, né? A Maria Madalena, tem Deus ali em cima também, o Todo-Poderoso Onipresente, e você tem o Espírito Santo que eles incluíram aí nessa história. E a partir de então, eles saem em procissão nos dias 18 e 28 de outubro de cada ano. Então, no dia 28 de outubro é comemorado o dia do Nosso Senhor dos Milagres, padroeiro de Lima, que é o Jesus Cristo moreno. Curioso, né? Dia 18 e 28 de outubro. 18 e 28 são os dias das procissões, né? E você sabe que fazendo trazendo aqui para a nossa cultura, hoje também é dia de São Judas Tadeu, né? Dia 28 de outubro. É um dos padroeiros mais tradicionais, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Ele é padroeiro do Flamengo, porque dizem que ele é o padroeiro das causas perdidas também, né? E os flamenguistas assumiram aí o São Judas Tadeu como padroeiro dele, né? E, de acordo com a religião católica, no dia 28 de outubro do ano de 70 da nossa era, foi que Judas foi morto por sacerdotes pagãos após uma tentativa de pregar o evangelho. Né? Muita coisa dia 28, hein? Pois é, e tem mais uma efeméride ainda, porque também, já que a gente está nessa informação clérica aí, né, no ano 30 da nossa era também, São Pedro se torna o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, também num dia foi no ano 28 30? de outubro. Caramba, eu pensei que tinha sido mais tarde, mas tudo bem. E já teve mais de 200 papas, né, de lá até aqui, nesses 2000 anos. Quer pegar o gancho aí do Peru? Só uma curiosidadezinha. O Peru é um país que são dois países diferentes em duas línguas diferentes. Peru? É Peru e é Turquia. Em inglês, Peru é Turquia. Né? A gente tem dois Perus no mundo. Um em português e outro em inglês, né? Turkey. Pois é. Isso daí já é piada pronta, né? Vamos lá. Bom, vamos introduzir então o nosso assunto principal, Guerra do Vietnã. Boa. Vamos lá, Roberto. pessoal. Eu sinceramente, eu não me lembro qual é a data que está relacionada à Guerra do Vietnã. Eu não me lembro agora. A data, na verdade, o que eles consideram o começo da Guerra do Vietnã foi no dia 1º de novembro. Isso, exatamente. 1º de novembro. 1º de novembro de 55. Isso, exatamente. Agora deu a ligação, porque são muitas datas e eu não lembrava qual delas era. Sim. Bom, então vamos lá, né? Primeira foto aí, né? A foto da apresentação aí, né? Que isso simboliza muito, né, a presença do exército americano no meio da Ásia, né? Então isso aí na verdade, os Estados Unidos ele não estava ali defendendo ou atacando, ele estava apoiando,
né? Então é a característica principal dessa guerra, que é uma guerra por procuração, uma guerra de proxy, né? Que aí o Chiesa vai depois falar mais sobre isso aí na apresentação dele, que a gente estava conversando, né? Então, assim, a Guerra do Vietnã teve muitas coisas curiosas ou diferentes, né? Ela foi o principal conflito da Guerra Fria, né? Então, duas potências se tornaram antagônicas, né? A União Soviética e os Estados Unidos. E como se tornaram potências nucleares, né? Ninguém queria saber de confronto direto, porque ia dar confusão global, né? Então, uma das maneiras deles, né? E aí uma outra característica é que cada um tinha um modelo de mundo, né? O socialista de um lado e o capitalista do outro, e eles queriam impor isso às outras nações, né? Então surgiram as guerras por procuração para tentar, né, cada um deles impor o seu modelo de mundo, né? A Guerra do Vietnã teve impactos geopolíticos muito importantes, né? E foi uma das guerras mais brutais de todos os tempos, né? Por uma série de características que a gente vai mostrar aqui, né? E no fim, né, essa guerra também ela detonou diversos movimentos sociais e culturais que o Chiesa aqui já falou em outros remutes, né, Chiesa? A gente falou tanto das coisas da contracultura, né? Como a gente já puxou esse assunto aí da Guerra do Vietnã várias vezes, chegamos a mostrar uma foto que é icônica, que ganhou um Pulitzer, de uma menina nua depois de um ataque de napalm na aldeia dela, e ela hoje mora nos Estados Unidos há muitos anos, né? Há uns 30 anos ela mora nos Estados Unidos, tem uma filha e ela é uma ativista, né? Então, você vê os impactos também, né? Diretos e também os indiretos que a gente vem falando aí, né? Não, legal, legal. Bom, então, esse aqui é o resumo, né, da importância da Guerra do Vietnã, mas a gente vai começar voltando um pouco no tempo, né? A gente vai voltar lá para 1893, a próxima foto aí, Marcelo. Que é a primeira guerra da Indochina, né? Isso. Na verdade, não foi a primeira guerra da Indochina, foi na colonização, foi antes, antes. 1893 é antes, quando, me corrija se eu estiver errado, tá? Quando era a colonização da França nessa área. É verdade, era ainda domínio francês, né? Isso, a França entrou e colonizou esses países. Então, antes disso tinha colonização de outros impérios, né? Mas a França entrou em 1893 e dominou e chamou tudo isso aí de Indochina francesa. Então era uma coisa só, a colônia francesa, Indochina francesa, tá? E ficou até o final até o começo da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi quando a França foi invadida pela Alemanha. Então o pessoal aí falou assim, opa, vou ter a chance de independência, porque a França está fraquinha, então é agora, né? E aí nessa época já estava lá o Ho Chi Minh, né, influenciando principalmente aí nos territórios mais ao norte, ali que chamava Torquim, né? Só que não, porque o Japão invade aí e fala, não, agora deixou de ser colônia francesa e virou colônia japonesa, né? Um invade que outro invade, deixa que eu deixo, né? E aí tem a próxima foto aí que mostra... Mas peraí, antes de mudar a foto, finalmente, obrigado, agora já sei onde fica a Cochinchina. A gente fica mandando os outros para Cochinchina. Isso! Agora já sei onde é que fica a Cochinchina. Não, mas eu tinha bem lembrado, Marcelo, eu tinha esquecido por Fica no extremo da Indochina. Que agora faz parte, né, do Vietnã, né? Mas... para lá da China, é a Cochinchina. Entre a Indonésia e a China tem a Indochina. E aí você tem a Cochinchina, que é nos confins da Indochina. Exatamente. Agora ficou claro. Certo? Né? Não se fala mais no assunto. Aliás, Roberto, você vai falar do Saigon alguma coisa, não? Não. Tá, então deixa eu aproveitar o gancho aqui, né? Saigon, da maior cidade do Vietnã, hoje chama-se Ho Chi Minh, mas na época, como vocês podem ver no mapa, ela chamava Saigon.
né? E hoje ela tem esse nome Ho Chi Minh por causa do primeiro líder, né, do Vietnã do Norte, que o Roberto acabou de comentar, é o Ho Chi Minh. E por curiosidade, Ho Chi Minh significa o quê? Ho era um sobrenome muito comum ali na região, e Chi Minh significa vontade iluminada, né? Então aí que vem o nome Ho Chi Minh. E Saigon, né, que é o nome antigo, significa, num idioma um pouco mais arcaico, Reino da Floresta, né? Então esse é o significado do nome Saigon. E hoje a capital é Hanoi, que é a segunda cidade em termos de tamanho, né, que significa dentro dos rios, no caso o Rio Vermelho, que passa ali ao lado da cidade. Ela tem mais de 8 milhões de habitantes, enquanto Ho Chi Minh tem 9 milhões de habitantes. Muito bom. Contribuição inicial aqui. Então, aí quando a França começou quando o pessoal achou que ia ter a liberdade, né, dos franceses, vieram os japoneses, e aí tem a foto aí da ocupação japonesa dessa parte dessa península que era esses 3 países aí, né? Que depois a gente vai falar mais. E aí, próxima foto, em 1945, o Japão perde a guerra e finalmente o Ho Chi Minh, que foi o líder de um grupo revolucionário chamado Viet Minh, ele conseguiu declarar a independência, né, de uma parte desse território que foi aí o Vietnã do Norte, né? Ele dominava esse pedaço aí. A influência do Ho Chi Minh, como vocês já falaram no passado, né, ele viveu na França e na União Soviética, e então em Paris e Moscou. Então ele teve totalmente influência socialista e comunista, né? Ok? Bom, só que em 45 o Japão perdeu a guerra, desculpa, né? Em 45 o Japão perdeu a guerra, teve a independência, né? Só que em 46 os franceses, opa, vamos voltar para lá, né? Então o negócio é confuso. Em 46 os franceses, então próxima foto, né? Os franceses quiseram voltar, e aí sim teve a Guerra da Indochina. Né? Isso, a primeira Guerra da Indochina. Exatamente. Né? Que, no fim, a França acabou perdendo. Né? E aí, em 1954, próxima foto, né? Formou o desenho que é quase o que é hoje, que é o tal do Vietnã do Norte, em vermelho, com a influência muito forte da China e da União Soviética. Né? No Vietnã do Sul, teve muitas pessoas contrárias, com sentimentos anticomunistas, então teve uma série aí que os Estados Unidos ficou de olho nesse parte aí. Por quê? Porque eles não queriam, né, que houvesse uma dominação. Então, as guerras por procuração era isso. Principalmente a Rússia, na época, a União Soviética, querendo impor o modelo soviético, o modelo comunista, e o pessoal dos Estados Unidos entrando em tudo quanto é guerra para frear essa expansão. Né? Qual era a preocupação na época? Né? Era um efeito que eles chamam de efeito dominó. Que se o Vietnã caísse, Camboja e Laos caísse também, podia cair Tailândia, e aí ia a Índia, ia tudo, e aí no fim a Ásia inteira ia se tornar, até Japão. Né? Ia então, se tornar comunista. Né? Então, por isso que a gente vê a presença forte dos Estados Unidos em países, né? É histórico isso, né? A presença forte, né, do Ocidente em vários pontos aí. Então, o Japão, muito apoio, né? Sempre teve muito apoio, né? Inclusive, teve o Plano Marshall na Europa, e no Japão, se eu não me engano, é o Plano MacArthur, que foi para recuperar o Japão, para ficar um bastião de resistência do Ocidente lá na Ásia, né? Enfim, então você vê muitos países lá e com influência, Coreia do Sul, Japão, Austrália, muitos países com muita influência ocidental para segurar a expansão soviética aí, né? Continuando, né? Próxima foto, em 1955, né? Então, enquanto se formou lá o Vietnã, então depois das independências, né? O Ho Chi Minh assumiu lá o controle do norte, e aí no sul entrou esse, eu não sei pronunciar bem, Ngo Dinh Dinh, né? Que ele deu um golpe, né?
no Sul, com sentimentos anticomunistas e apoio dos Estados Unidos, né? Qual era o problema? Esse cara a religião dele era católica, enquanto o país inteiro era budista, então ele era mal visto pela população, porque é uma religião diferente, e o governo dele era muito corrupto, né? Então, mesmo assim, os Estados Unidos apoiando esse cara, porque era tudo contra o comunismo, né? E aí o que aconteceu, né? O pessoal do norte começou a mandar guerrilheiros chamados Vietcongues. Então, vê a próxima foto, tá? Então, essa é mais uma característica diferente da guerra. Então, em vez de ser aquela guerra tradicional, né, de um monte de gente lutando com um monte de gente nas trincheiras, etc, etc, não. A guerra era muito de subterfúgio. Por quê? Não existia, os soldados não tinham uniformes, né, e eles se infiltravam perante a população. Então, eu queria que vocês imaginassem assim, né, um país do norte com a população o povo do Vietnã, com pensamento alinhado do Ho Chi Minh, então comunista. No sul, o povo fala assim, tá, aqui a gente está sendo apoiado pelos Estados Unidos, beleza, então o nosso pensamento é mais democrático, mais para o Ocidente, mas no fundo, a cultura toda deles era de Vietnã, então eles eram muito mais suscetíveis a serem convertidos pelos Vietnã do Norte. Então, o que o Vietnã do Norte fez? Mandou Vietcongues que ou eles tentavam convencer, ou eles brigavam com os Vietnã do Sul. Então era guerrilha mesmo, mas ao mesmo tempo que era guerrilha, tinha muito trabalho de conversão, né? De trabalho de influência, né? E os Estados Unidos estava ali enxergando isso, quer dizer, ele via o Vietcong e via o sul-vietnamita. Quem é quem aqui? Ele não sabia direito, né? Então isso tudo aconteceu. Então é uma guerra muito diferente, né? Do que estava acontecendo, né? E aí os Estados Unidos, o que ele estava fazendo? Ele estava dando apoio logístico e militar para o exército sul-vietnamita, que tentava se defender, né, no sul, né? A próxima foto aí... Não, só fazer um parênteses aí dessa salada histórica, né, cara? Você pega um mesmo país e ele está dividido numa ideologia. Ele quer metade ser um e a outra metade quer ser o 2, né? Aí você tem uma forma de governo que é apoiada por outros governos e uma forma de governo que é apoiada por outros países, né? Tudo de fora, e essas duas formas de governo, elas travam uma disputa que está entre essa fase de conversa e negociação e uma pequena guerra. E no meio disso tudo tem uma guerrilha e os caras estão, na verdade, querendo juntar o país de novo. Eles não querem separar. Só que metade pensa de um jeito e metade pensa do outro. E no meio disso tem uma guerrilha que fica falando assim, não, tem que separar sim, tem que separar sim. É muita confusão, muita confusão. Na verdade, tanto o Ho Chi Minh, no norte, quanto os Vietcongues. Não, o governo do sul, né, que é o Ngo Dinh Dinh, os dois queriam unificar o país, mas cada um queria impor do seu jeito, né? Do jeito dele. Então, os dois queriam unificar o país. É muito curioso, né? Essa foto aí está mostrando o Eisenhower cumprimentando o Dinh, né? Mostrando aí o apoio dos americanos, né? Que, como eu te disse, era um apoio logístico. Agora, qual que era o problema do Dinh? O Dinh era corrupto, a religião dele era católica e ele, ainda por cima, perseguia os budistas. E aí o que aconteceu? E aí a maior parte do povo falou, caramba, o nosso líder não é da nossa religião, está alinhado com um país externo, que é muito mais longe do que os comunistas que estão aqui mais perto, né?
Cara, eu vou mudar de lado, eu vou apoiar o Norte, vou virar Vietcong e vou, entendeu? Então, assim, tinha muita conversão por conta disso, né? Aí os militares do Sul, enxergando isso, eles falam assim, a gente vai perder, então vamos dar um golpe nesse presidente aqui. Então esse presidente aqui foi morto em 63, né? E aí entrou um governo militar, né, dos generais aqui do Sul, que assumiu, né? E os americanos falam assim, bom, tá bom, então a gente vai apoiar esse novo governo, mesmo tendo deposto esse cara aqui. Olha o rolo, né? Muito bem. Aí o que aconteceu? Então, americano não podia entrar na guerra porque tinha que ter aprovação do Congresso, né? A mesma coisa que aconteceu em Pearl Harbor, né? E então, em 64, teve o motivo. Um navio americano foi atacado, e aí todo mundo ainda questiona se isso foi verdade ou não, né? O navio americano foi afundado lá pelo Vietnã do Norte, né? Dizem, né? Dizem, né? Dizem, né? E então tem a foto desculpa, eu esqueci. Passa aí uma próxima foto. Então, o americano estava dando apoio logístico, mas ainda sem soldados, né? E aí começou a enviar soldados por conta da próxima foto, que foi o afundamento desse navio aí, que é exatamente esse, que, segundo, né, foi torpedeado pelo Vietnã do Norte, que deu motivo para entrar na guerra, né? Aí os Estados Unidos, beleza, estamos autorizados a entrar na guerra, o que a gente vai fazer? Vamos começar a bombardear tudo, né? Então tem a próxima foto aí, né? A operação chamada Rolling Thunder, né? Que era uma demonstração de poder, né? Então, pessoal, o negócio é o seguinte, vamos jogar bomba lá no norte, que ela é tudo inimigo, e no sul vamos tentar acertar os Vietcongs. Esse era o problema. Como é que você vai descrever quem é um Vietcong e quem é um Vietnã da aldeia? Sul? Exatamente. Como é que você vai fazer? Então os caras falam assim, faz o seguinte, tem muito Vietcong lá, bombardeia a aldeia inteira. O que é importante é a gente não deixar os comunistas entrarem. Então começou assim quer dizer, os Estados Unidos estava matando um monte de gente que não tinha, inocente, civil, que não tinha nada a ver com o pato, só porque tinha um Vietcong, achavam que tinha um Vietcong perto ali. Tá? Então essa começou a ser um problema. Fora isso, né, o Ho Chi Minh, ele estava alimentando, né, eles tinham trilhas de suprimentos que passavam do lado do Vietnã, que passavam pelo Laos e por Camboja. Então os americanos falaram, bom, então a gente tem que bombardear o Laos e o Camboja também, e aí matava um monte de gente lá também. Então, assim, a quantidade de bombas que foi jogada nesses países foi o dobro da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, assim, um país muito menor recebeu o dobro da quantidade que a Alemanha recebeu durante a Segunda Guerra Mundial. Foi considerado o país mais bombardeado do mundo, Camboja, por conta disso, né? Uma loucura. Roberto, sim. Deixa eu aproveitar o gancho aqui e mostrar, já que você está falando de bombardeio, né? A ideia aqui minha é colocar alguns equipamentos que foram utilizados aí durante essa guerra, né? E dentre elas você mostrou a foto aí de um bombardeio pesado, né? E eu vou mostrar qual aeronave que é uma das mais utilizadas para isso aqui, que era essa daqui, ó. A B-52 Stratofortress. Né? Esse avião da Boeing é um avião bombardeio estratégico americano de longo alcance subsônico, né? Com 8 jatos, né? Carrega até 32 toneladas de armamento, né? E alcance de combate de 14 mil quilômetros sem reabastecimento. O cara consegue dar a volta no mundo sem reabastecer, né? Ele foi lançado em 1952 com o objetivo de carregar armas nucleares durante justamente a Guerra Fria. Foram construídos no total 744 unidades. E ainda em 2019 ainda existiam 76 deles em ação, reformados, né? E depois de um upgrade que foi feito nos remanescentes entre 2013 e 2015, esses caras ainda vão servir até 2050. Olha só a longevidade desse... Vai servir durante 100 anos praticamente, né? Ele foi justamente usado para bombardear as bases comunistas, principalmente em áreas desabitadas, né?
A preferência era essa porque o potencial destrutivo dessa máquina era gigantesco, né? Uma formação com 6 aeronaves dessa podia destruir tudo o que existia numa faixa de 1 por 3,2 quilômetros. Né? Tudo. Né? Você tem no canto inferior direito o deck inferior, chamado estação de combate, que é onde o pessoal fica aí com controle de armamentos, etc. E à esquerda uma foto do B-52 lançando algumas bombinhas ali no Vietnã. Algumas, né? Eram chuvas de bombas, né? Caramba. Então, tem mais umas outras armas aqui, não sei se é um momento, você quer que eu deixe mais para frente, falar de alguns outros? Não, manda aí. Falar, eu acho que é o momento, sim. Tá. Aproveitar e falar um pouco, então, do outro avião que era utilizado, McDonnell Douglas F-4 Phantom II, um caça-bombardeio e interceptador a jato supersônico de longo alcance. Esse cara voa em qualquer condição climática, all weather. Tem 2 motores, 2 lugares. Ele entrou em serviço um pouco depois do B-52, entrou em 1961 e ficou em serviço nos Estados Unidos até 1996. Nos Estados Unidos, porque em outros países continuou, por exemplo, no Japão ficou até 2021 em serviço. Né? No total, foram construídas 5.195 unidades desse cara aí. E foi o avião militar supersônico americano mais produzido da história dos Estados Unidos. A velocidade máxima dele de Mach 2.2, 2,2 vezes a velocidade do som. O cara aí carrega 8.400 quilos de armamento, incluindo mísseis ar-ar e mísseis ar-terra. E as versões mais recentes dele foram equipados com um canhão rotativo M61 Vulcan, que é esse que está à direita, destacado. Esse canhãozinho rotativo é capaz de atirar numa cadência de 6.000 tiros por minuto, né? 100 tiros por segundo. Né? E foi justamente um dos mais usados no Vietnã para ataque ao solo e reconhecimento. Qual foi a aeronave que veio depois dela para substituí-lo tecnologicamente? Grumman F-14 Tomcat, caça supersônico americano de asa variável, 2 caudas, 2 jatos, 2 lugares. Eles foram desenhados incorporando experiência de combate aéreo contra os caças soviéticos MiG, fabricados pela Mikoyan Gurevich durante a Guerra do Vietnã, justamente. Ele foi lançado em 1970, aposentado em 2006, e 712 foram construídos no total. O Irã ainda usa o F-14 na sua força aérea. Eles começaram a ser utilizados a partir de 1974, a bordo do USS Enterprise, que a gente já falou aqui outro dia dele, né? Uma das naves com o nome USS Enterprise, só que o CVN-65, para substituir justamente os F-4 Phantom II que a gente acabou de falar. Esse cara tinha velocidade máxima de Mach 2.34, alcance total de 3.000 km, sendo 930 km em combate. E ele já carrega aquele mesmo canhão M61 Vulcan internamente, já faz parte do desenho dele, além de mísseis antiaéreos das séries Fênix, Sparrow e Sidewinder, e 6.700 kg de armamento. E também foi personagem central do filme Top Gun, de 1986. O primeiro, né? E na sequência, Maverick, agora deste ano, também aparece o Tom Cruise. Ele aparece, sim, tá certo. Tudo analógico, né? Exatamente. Deixa eu me ver. Tem mais um helicóptero. Você vai falar de helicóptero daqui a pouco, Roberto? Ou eu posso falar um pouquinho dele? Pode falar. E outra aeronave muito usada, que é a imagem do Vietnã, é o Bell UH-1 Iroquois. Não sei como é que se pronuncia isso, uma palavra de origem indígena americana. Helicóptero utilitário militar, introduzido em 1959 para evacuação médica e suporte geral, assalto aéreo, transporte de carga, procura e salvamento, guerra eletrônica e ataque ao solo. Suas operações começaram em combate justamente em 1962 no Vietnã. Foi o início da operação desse cara, foi no Vietnã. Ele foi produzido até 1987, sendo que mais de 16.000 unidades dele foram fabricadas. Ele tinha uma capacidade total de 1.760 quilos, incluindo 11 a 14 soldados, né? Se for o caso de transportar tropas. A velocidade máxima dele é de 204 km por hora, com alcance total de 511 km.
ele tinha uma metralhadora 7,62 e lançadores de foguete 70mm. E justamente ele foi a imagem aí do Vietnã sendo reportado em tudo quanto é filme que fala do Vietnã. E fiquem até o final, porque depois eu vou dar uma dica de alguns filmes que falam sobre o Vietnã e que mostram justamente, invariavelmente, esse helicóptero sendo utilizado em diversas situações. Tá? Legal, legal. Então é isso. Aí o Roberto manda ver aí. Bom, então eu estava falando... O DJ Borowski já está falando. B-52, o avião que deu nome à banda New Wave B-52s. E depois o BC-52, né? Quando a mudança da banda ali virou BC-52, né? Aqui o Alair comentou algumas coisinhas aqui, deixa eu colocar. Então, o Alair mandou muito bem para variar, né, cara? Porque é o seguinte, quando você fala de músicas que tiveram a ver com a guerra do Vietnã, você vai ver ali mais de 5.000 músicas foram compostas ou foram gravadas durante esse período, né? E assim, teve de tudo quanto é manifestação cultural, obras de arte, peças musicais, filmes, tiveram festivais de música, um monte de gente influente aí teve a sua maneira de protestar, né? E aqui o Alair cita uma coisa interessantíssima, que é a música Chain of Fools, que a Aretha Franklin interpreta, que ela tem uma letra meio mascarada, né? E você sabe que existe também toda aquela resistência ainda dos Estados Unidos de absorver o negro na sociedade, não sei o que, blá, 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 blá. Mas, na verdade, ela é realmente um protesto que fala sobre a cadeia de comando e que na ponta sempre tinha um negro que morreria, né? Então, essa é uma coisa muito interessante que o Alair chamou ali. E aí você vai ver, dentre as músicas de protesto, que você vê os clássicos ali, Hit Havens, o John Lennon, o Bob Dylan, Crosby, Stills, Creedence, você vê vários artistas que estão fazendo músicas diretamente ali em cima do tema do protesto, você vê uma cantora que nem a Aretha fazendo esse protesto que ainda por cima tem que ser meio mascarado, porque preto naquela época, putz... Então, né? Isso teve uma virada, assim, na época de, eu não sei ao certo, mas em 68, né, que teve muita revolução no mundo, né? Foi um ano muito... Né, a gente podia um dia falar do ano de 68, né, especificamente, né? Que aconteceu revoluções na França, enfim, em vários lugares do mundo. Mas eu ainda estou um pouco antes dessa época ainda. Eu não cheguei ainda lá. Ainda vai chegar, quer dizer, eu vou comentar isso. Então, aonde eu estou falando está um pouquinho antes. Está ainda em 64. Falta 4 anos para começar essa confusão ainda. Mas, então, assim, ainda não tinha começado a revolta que os americanos... Já eu falo disso, né? Tá? Então, se eu puder voltar lá na foto, é a foto depois dos aviões, dos bombardeios. Essa foto aí. Então, aí começou exatamente esse ponto. Foi bem o começo, que era uma operação desgastante para os Estados Unidos. Por quê? Então, olha só, olha o problema que tinha, né? Os Estados Unidos estava num país que ele não conhecia, o clima era muito diferente, era muito quente, muito úmido, chovia muito, né? A selva era muito densa, né? Tinha muito calor, animais como cobras, insetos, né? E aí o que acontecia? Por conta dessa umidade muito grande, as armas americanas eram mais sofisticadas, era o rifle M16, que era mais sofisticado. E esse rifle vivia engripando por causa dos problemas de umidade. Enquanto isso, o pessoal apoiado pelos soviéticos tinha o famoso AK-47, que era uma arma muito simples, né? Então eu lembro de coisas que se falavam em filmes, ela podia jogar na lama, ela podia estar velha e tal, ela não falhava, ela era muito simples, muito eficiente, né? Então esse era então assim, os problemas que os americanos tinham eram esses, estavam longe de casa, o povo era um povo muito diferente, né? Não era muito comum, né? Isso, tinha o problema do terreno e tal, e
ao contrário, né, os Vietcongs, né, que eram esses guerrilheiros infiltrados, né, eles estavam acostumados com tudo isso, viviam uma vida simples, né, então eles estavam derrotando o grande exército americano, né. E também tem uma outra coisa que se fala de guerra, que é o seguinte: o Vietcong estava defendendo a casa dele, né? E o americano estava lá assim, putz, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, por mais profissional que fosse o americano da época, ele estava lá meio que um pau mandado, né? Enfim, então tudo isso começou a provocar um desgaste muito grande para os Estados Unidos, porque estava perdendo muito a guerra. Então ele bombardeava, mas parecia que não dava efeito. Ia lá e começava a dizimar aldeias, e os Vietcong surgindo de contelado como se estivesse multiplicando. Na verdade, estavam, né? E aí a próxima foto, né? Aí os americanos começaram a apelar, né? Então, por conta dessas armas, por conta desses... Então, tá aí a foto aí na selva, né? Então, uma selva tropa, muito fechada, né? Uma tropa aí atravessando a selva muito fechada. E por conta disso, né? Próxima foto, o pessoal começou a usar armas químicas, né? Então, entre elas o napalm e o agente laranja. Eu não sei se o Marcelo pode explicar. Eu sei que um é bomba incendiária, acho que era o napalm. E o agente laranja era um desfoliante, eu não me lembro o que era. Exatamente. Deixa eu já colocar aqui a foto. Eles usavam essas armas químicas para destruir a floresta. Olha só que loucura, né? Para destruir a floresta, para os Vietcongs ficarem expostos, né? A ideia do agente laranja era justamente que ele era um herbicida desfoliante. A ideia não era uma arma química, na verdade, é um defensivo agrícola, né, que era usado já nos Estados Unidos desde a década de 40 na agricultura, né, justamente para limpar os locais, usado em linha de transmissão elétrica para não crescer as árvores, para não dar problema na linha de transmissão elétrica, né? Então foi usado em vários países. E o agente laranja, na verdade, era parte de um grupo de produtos químicos para uso tático chamado Rainbow Herbicides. Herbicidas, como chama? Arco-íris. Arco-íris, né? Porque existe o agente verde, o rosa, o púrpura, o azul, o branco, o laranja. E o laranja tinha o laranja, laranja 1, laranja 2 e o plus. Então era uma família inteira de herbicidas com essa finalidade aí. Eles eram usados justamente para desfolhar, para abrir a mata e poder revelar onde estavam escondidos os Vietcongs, né? E todos eles eram misturas de dois grandes produtos, o 2,4-D e o 2,4,5-T. São dois organoclorados aí que faziam esse papel de herbicida, né? O problema é que ninguém sabia, mas descobriram que nesses produtos químicos tinha traços de um outro organoclorado chamado dioxina. E a dioxina é um tóxico violento, né, cancerígeno. Então eles começaram a usar isso lá nas plantações e atingir as pessoas e elas morriam, ficavam doentes. E não é essa a ideia, né? Acredita-se, com algumas estimativas, que 4 milhões de pessoas foram expostos a esse agente laranja. De todos esses do colorido, aí, verde, rosa e tal, o laranja foi o mais utilizado de todos, de longe, né? E 4 milhões de pessoas foram expostas, sendo que imagina-se que 3 milhões delas tiveram doenças aí de todos os tipos e tem até reflexos até hoje, né? Deformidade até hoje. Ou câncer, ou morte, etc., né? E 31 mil quilômetros quadrados de florestas foram desfolhadas com esses agentes. E, recentemente, a partir de agosto de 2012, os Estados Unidos começaram a auxiliar na limpeza dos resíduos tóxicos em alguns lugares do Vietnã. Então, estão limpando aí pontos ali específicos mais complicados, tirando aí da terra, né, que ficou contaminado, né? E o Roberto citou também o napalm. O napalm é uma mistura incendiária, né, entre dois agentes, um agente gelificador e um petroquímico volátil, gasolina ou diesel, né? Então você junta esses ingredientes
ele torna um produto altamente inflamável em gel, né? E o nome, ele leva as iniciais dos dois produtos principais para engrossar a mistura. Vamos lembrar, quem que está aqui desde o começo, dessa palavrinha, é um amálgama, ou portmanteau, né? Lembra disso? Que o napalm é a junção do ácido naftênico e o ácido palmítico, napalm, né? Naftênico e palmítico, e são os agentes para engrossar, virar gel em cima de gasolina ou diesel, né? E aí ficou napalm. Ele foi desenvolvido pelo químico Louis Fieser em 1942, né, 20 anos antes dessa guerra, em um laboratório secreto da Universidade de Harvard. O napalm queima a uma temperatura entre 800 e 1.200 graus e queima por mais tempo que gasolina, é dispersado mais facilmente e gruda em seus alvos, né? Então, esse é um negócio louco, né? Ele é usado a partir de aviões, como vocês estão vendo na animaçãozinha aqui à esquerda, na forma de bombas incendiárias, e a partir do solo, como lança-chamas que podem ser individuais, carregados pela pessoa, ou a bordo de barcos, como tem aí, a bordo de tanques de guerra. E foi usado no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. O napalm pode causar queimaduras severas, obviamente, né? Asfixia, desmaios e morte. O incêndio de napalm pode criar uma atmosfera com mais de 20% de monóxido de carbono e tempestades de fogo com ventos autoperpetuantes de até 110 km por hora. Então é um inferno, né? É um inferno na Terra esse napalm aí. E ele podia atacar, você jogava isso, como ele era pesado, ele caía pelas trincheiras e ia correndo por dentro de trincheira, caía por dentro de casa-matas, penetrava as aberturazinhas e queimava lá por dentro. Então era o inferno realmente. Destruidor. Então, eu te mandei aí, não sei se você conseguiu ver, Marcelo, eu te mandei no seu WhatsApp a foto da Kim Phuc, que é aquela vietnamita que é sobrevivente de um ataque de napalm, e a foto que ela parece criança, pelada, correndo na estrada aí, ganhou um Pulitzer também. Essa foto a gente falou disso. Quando que foi que a gente falou? Foi em junho, não foi tão no comecinho, não. Em junho de 72. Em junho, né, que a gente acabou. A gente falou, exatamente. A foto foi tirada em 8 de junho de 72, exatamente. Eu vou colocar aqui, dá só um segundinho que eu já coloco na tela, tá? Eu estou colocando lá do WhatsApp. Eu queria falar um dado aí, completando as coisas que o Roberto estava falando também, né? Eu tenho alguns dados aqui sobre o custo de vidas na Guerra do Vietnã, né? Que de vietnamitas está estimado entre 960 mil a 3,8 milhões de mortos. De cambojanos, são entre 240 e 300 mil mortos. Laosianos, entre 20 mil e 62 mil, e americanos, entre 58 e 300 mil soldados mortos, mais de 300 mil feridos e 1.626 ainda desaparecidos. Que coisa, né? Essa foto é bem clássica mesmo. Então, essa menina que aparece na foto é a mesma que está mostrando, inclusive, as queimaduras nas costas ali, que é a Kim Phuc. Ela nasceu no Vietnã em 2 de abril de 63 e hoje ela é embaixadora da boa vontade da Unesco. Muito interessante ela ter se tornado uma ativista, né? Bem legal isso. Ela reverteu uma coisa que para ela incomodava muito, ela vivia se escondendo, né? E um dia um cara reconheceu ela na rua e falou assim: você é a menina da foto, não sei o que, e ela se ligou a importância que isso podia ter para que coisas como o que ela passou não acontecesse mais, e ela se sentisse bem com isso como pessoa, né? Que é aquele negócio, né? Nada acontece por acaso. Então aconteceu comigo, não é por acaso, né? Não posso fechar os olhos e fazer de conta que isso não aconteceu na minha vida e ficar me amargurando. Então aconteceu. Então
vamos usar isso daí. Aí ela aparece com a filha dela, hoje ela mora, se não me engano, em São Francisco. Ah, não, mora no Canadá. Ela mora no Canadá. E ela possui 2 filhos. Ok. E aproveitando antes do Roberto continuar aqui, só que já falou de Napalm, né? Lembrar que tem a banda Napalm Death, né? Que é uma banda de metal. Né? Bom nome de uma banda de metal, hein? Não é dos infernos mesmo. Completamente. Né? Eu fiquei impressionado com esse negócio de Napalm. A foto que eu vi de o que eu vi de Napalm era o começo de um filme chamado Platoon, né? Ai, pode que crer. que é incrível porque mostra umas labaredas gigantescas, né? Não sei quanto que isso está associado à realidade, mas não sei se o Chiesa lembra do começo do filme. Eu lembro. Impressionante, porque aparece aquela nossa, como tá? Parece aquela floresta bem úmida, né? Tudo assim, calmo, tal. De repente começa a pegar fogo em tudo. Fala, cara, foi uma das cenas de filme mais impressionantes que eu já vi, assim, mais impactantes, né? Que eu já vi. Eu vou colocar uma cenazinha de um filme aí de 1 minutinho também do Vietnã. Mais tarde, depois que o Roberto terminar. Tá. Bom, então, retomando, essa foto aí, né? Acho que você vai falar dela, não? Oi? Você vai falar dessa foto aí dos túneis? Vou. Então vamos lá. Então, por causa, retomando, só voltando um pouco, não precisa mudar a foto, não. Só para voltar na sequência, né? Então, tinha muita floresta. Aí os americanos falam assim, beleza, vamos acabar com as florestas para a gente achar os Vietcong. Então acabaram com as florestas, né? Aí o que os Vietcong fizeram? Amor pela terra, né? Falaram assim, bom, tá bom, se a gente destruir a floresta, a gente faz túnel. Então eles começaram a cavar túneis para tentar se esconder dos americanos que estavam dizimando as florestas, né? Então eles construíram túneis muito complexos, como vocês podem ver aí. Tem espaço para dormir, tem bicicleta para gerar energia elétrica, tem água, tem tudo. Então essa era uma maneira que eles fizeram para se defender e eles, enfim, era isso, né? Que eles como é que chama? Para se defender, né? E aí, continuando, né? Tem mais uma próxima foto, né? Então, cada vez mais os americanos falam, a gente tem que matar Vietcong, tem que matar Vietcong, começaram a dizimar vilas inteiras. Então, teve várias notícias de vilas inteiras dizimadas. Então, a ordem era, zera, não interessa, acaba com todo mundo, porque a gente vai acabar com os Vietcong de quebra. E essas notícias começaram a chegar nos Estados Unidos, né? Então os caras falam, estamos mandando nossos filhos para a guerra, eles estão morrendo e estão matando um monte de inocente. Para quê? Né? Então começaram a se questionar, né? Para que essa guerra? Isso foi aumentando, né? E parecia que não ia ganhar nunca. E eles cada vez mandando mais soldados. E aí, em 1968, que é o ano fatídico, eles já tinham mandado 500 mil de soldados americanos para lá, né? O fim do mundo, né? E aí, em 68, aconteceu uma série de coisas no mundo inteiro, muito, muito impactantes, né? E na próxima foto, eu vou mostrar uma foto recente. Existe um festival chamado, não sei qual que é a pronúncia, acho que é Tet, né? Que é o ano novo lá do Vietnã, né? Então eles aproveitaram as festividades do Tet, os Vietcongs, para fazer ataques coordenados em várias cidades do Vietnã. Então, assim, quando eles acharam quando os americanos acharam, a gente está mandando 500 mil de soldados, está tentando matar todo mundo, e aí que teve uma ofensiva que parecia que o Vietnã estava... Por quê? Porque conversão. Quanto mais os americanos atacavam, mais os vietnamitas se transformavam em Vietcongs e retaliavam, entendeu? Então, e a opinião pública americana falou, o que vocês estão fazendo aí? Né? Então, começou em 68, um pouco antes, um pouco depois, aí, os movimentos contra a cultura, movimentos pacifistas, aí as revoltas por direitos individuais, né? Isso tudo na época da presidência do John, o movimento hippie. E aí eu lembro muito de um filme chamado Hair, né? Que é a história do movimento hippie. E aí um dos caras lá tinha sido convocado
e mandar, eu não vou contar a história do filme, apesar de ser antigo, mas mandaram um cara lá e o cara morreu, e é um musical, né? É bem interessante assistir o Hair, que você entende mesmo, começa a sentir o que a contracultura era, né? Bom, então, aí os americanos falam, bom, então o único jeito da gente ganhar essa guerra é a gente invadir o norte. Vamos invadir o norte. Porque o norte que está dando energia para o sul, vamos invadir o norte. Aí os caras falam, não vai invadir o norte, porque se o americano pisar lá, vai ter o soviético pisando, e aí pode detonar uma guerra mundial atômica, né? Então, e aí não tinha jeito, os Estados Unidos falou assim, vamos ter que deixar o país, né? E aí eles, em 73, eles assinaram um acordo que eles iam se retirar diretamente da guerra, e eles só iam participar com apoio logístico do jeito que começou, e apoio militar. E aí, em 75, eles falaram assim, não, mudaram de ideia, não vamos dar ajuda nenhum, e aí o Sul caiu, virou tudo comunista, ou seja, foi claramente uma perda para os Estados Unidos, que todo mundo fala que perdeu a guerra e teve um monte de desdobramentos aí em todos os sentidos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história, desse absurdo que foi essa guerra do Vietnã, né? Eu tenho uma emenda aqui muito categórica com relação a isso daí que o Roberto narrou. Não sei se cabe falar agora, Marcelo, você ia falar alguma coisa? Não, só vou colocar 2 fotos que eu esqueci aí, daí você já emenda aí, depois eu falo dos filmes. Uhum. Tá? Deixa eu colocar só uma primeira aqui de Hanoi, né, uma foto recente de Hanoi, e a foto de Ho Chi Minh, né, só para vocês terem uma noção aí de como é que é hoje em dia essas 2 cidades. Eu vou fazer um comentário nada a ver. Eu fico olhando todos esses países que sofreram, foram destruídos, tal. Aí eu vejo fotos assim desses arranha-céus tão sofridos, qualquer cidade, né? Putz, qualquer cidade. E aí eu vejo a cidade Singapura, Macau, né? Sem dúvida. Não, no Azerbaijão, qualquer cidade do mundo muito moderna, muito tal. E eu vejo as cidades brasileiras meio que, tira uma foto, assim, tudo bem, tem 2 ou 3 prédios a mais, assim, maiores, mas assim, não teve uma transformação como aconteceu. Parece que o Brasil parou no tempo, né? Mas é só uma observação, não quero começar nenhuma discussão, não. Né? Só um comentário. Vai lá, Kesa. Então, e o que eu ia comentar aqui é que exatamente esse período aí, enquanto estava rolando a guerra do Vietnã, essa coisa tensa aí, teve um outro evento que aconteceu ali também entre Estados Unidos e União Soviética, relacionado à Guerra Fria, e que é considerado o ponto mais crítico de todo esse período da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis de Cuba. Foi um período, na verdade, todo esse período que o Roberto citou aí, que você tem essa guerra por procuração, você sempre vai ver Estados Unidos e União Soviética batendo cabeça aí, inclusive na corrida espacial e tudo, você tinha uma coisa mais saudável que era na parte de desenvolvimento, mas numa outra parte de dominação, né, e ideologias, os Estados Unidos e a União Soviética sempre têm esse conflito aí histórico, né? E ali em 1962, exatamente no dia 28 de outubro, há 60 anos exatamente, chegava ao fim desse período aí de 13 dias, que é considerado o mais próximo que a gente chegou de uma guerra nuclear. É um período da Guerra Fria que foi pautado por muitas guerras, que o Roberto falou, por procuração, espionagem, desenvolvimento de tecnologias de comunicação e tecnologias bélicas, jogos de interesse e muita tensão, né, no ar, assim. O ponto mais crítico dessa Guerra Fria foi exatamente isso que eles chamam de ou crise dos mísseis de Cuba, ou crise de outubro, ou crise do Caribe, né? Que foi esse confronto de 13 dias que durou do dia 16 de outubro até o dia 28 de outubro de 62,
e que está relacionado com essa história da colocação dos mísseis da União Soviética em Cuba, né? Essa história ela começou quando a União Soviética, em resposta à instalação dos mísseis nucleares dos Estados Unidos no território da Turquia, Inglaterra e Itália, muito próximo ali da União Soviética, a União Soviética resolveu que ela ia colocar alguns mísseis em Cuba. Qual que era a história? Um ano antes da União Soviética fazer esse movimento, teve aquela história da Baía dos Porcos, que os Estados Unidos invadiram Cuba, eles montaram um grupo de guerrilheiros cubanos, né? Treinaram esses caras e invadiram Cuba para tentar depor o Fidel Castro e acabar com o governo comunista lá. Então, o Nikita Khrushchev, que era o primeiro-ministro da União Soviética na época, os Estados Unidos eles tiveram um sobrevoo ali na região de Cuba e eles divulgaram algumas fotos mostrando que eles estavam construindo silos para armazenar esses mísseis. E aí questionaram isso, já era tudo televisivo, teve muita repercussão exatamente porque era tudo documentado, tudo mostrado pela televisão. E aí o Nikita Khrushchev ele declarou o seguinte: os mísseis são apenas defensivos, não são para dissuadir, eles são só para dissuadir outra tentativa de invasão dos EUA em Cuba, né? Aí o governo do John Kennedy, na época, ele encarou isso como um ato de guerra, né? E aí eu vou pedir para o Marcelo colocar a foto de 2 filmes que têm alguma relação com este momento. Aí o primeiro filme ali à esquerda, o 13 Dias que Abalaram o Mundo, é um filme com o Kevin Costner e ele narra essa iniciativa do John Kennedy, que é interpretado pelo Bruce Greenwood, e essa iniciativa do John Kennedy e dos seus assessores de colocar um plano de ação contra os soviéticos, e por 13 dias, né, fica essa tensão toda, e o destino da humanidade teve na mão aí de um grupo de pessoas no salão oval da Casa Branca, né? E isso daí podia realmente virar uma guerra mundial nuclear, né? E existiam os navios soviéticos que eles rumavam para Cuba, levando o material que faltava para terminar a plataforma de lançamento, e eles continuaram isso daí. Então, a tensão do filme é toda em cima desta negociação. Vale muito a pena, é uma indicação aí do Remute para o seu fim de semana. É legal, né? Quem gosta de política é um prato cheio, porque é diplomacia e política. E você pega toda essa tensão que já estava rolando, os Estados Unidos estavam de cabeça na Guerra do Vietnã, aí, 62, né? Já estava totalmente envolvido com as questões ali da Ásia. Aí acontece isso daí, o comunismo brotando no mundo, eles já têm um problema sério com Cuba, né? E aí a coisa vira. Esse filme é muito legal. E tem uma outra indicação muito legal, que é esse O Bom Pastor, que é um filme que é dirigido pelo Robert De Niro. Ele tem o Matt Damon no papel principal e a Angelina Jolie, e também quem atua no filme é o Robert De Niro também. E ele retrata o nascimento da espionagem americana desde antes da Segunda Guerra Mundial e até essa desastrada tentativa de derrubar o Fidel Castro na invasão da Baía dos Porcos em 61. E ele fala também sobre a montagem da CIA, né? E as Forças Armadas dos Estados Unidos, como que se montou isso daí. Então, ele vai até esse período aí da Baía dos Porcos, e depois os 13 dias vem logo na sequência. Acho que são 2 bons filmes aí, né? O 13 Dias que Abalaram o Mundo eu assisti, gostei muito, faz tempo que eu assisti. Esse Bom Pastor, eu acho que eu ouvi falar, mas excelente dica, eu vou ver esse fim de semana, sim, Chiesa. Vou ver mesmo. O Bom Pastor tá no HBO Max, o outro eu não vi onde é que estava, não consegui achar. Só para dar um desfecho na história aí desses 13 dias, né? O desfecho dessa história, historicamente, ele se deu após o que a gente conhece aí como Sábado Negro, que foi o dia 27 de outubro, quando um avião americano ele foi abatido sobre o território de Cuba e o piloto morreu. E ali
que aquela tensão já estava formada, parecia que ali ia ser iminente uma guerra e as negociações ficaram muito difíceis. Aí, milagrosamente, no dia 28 de outubro, o Khrushchev, né, ele concorda em retirar os mísseis de Cuba, depois ele conseguir secretamente ali a retirada dos mísseis americanos da Turquia e um acordo com os Estados Unidos de nunca mais invadir Cuba. Mas aí eles fizeram... É isso aí, não tenho nada... É isso aí mesmo. Até tem um texto aqui do Khrushchev, não sei se cabe, aqui acho que não vou falar, não, aqui é extenso, é o texto que o Khrushchev usa lá para falar que acabou essa tensão, que eles entraram num acordo. Né? Mas é um desfecho da história. Uma coisa que eu lembro do filme é que ninguém sabia, acho que eu já comentei isso, que ninguém sabia como é que era o espírito que estava do lado de lá. E aí vinham umas mensagens, porque a comunicação era muito ruim. Né? Eram mensagens, não me lembro o que era um serviço de troca de mensagens bem básico, assim, né? E os caras estavam interpretando quem teria escrito, analisando o jeito de escrever a frase. E aí mudou o jeito de escrever, e eles acharam, cara, pode ser que o governo tivesse caído e os militares tivessem assumido, então podia estar... Eu falei, cara, que neura, cara, que coisa maluca. Tudo é indício, né? Eu acho que a mensagem é, quando o ser humano não tem informação, ele tende a pensar o pior, né? E é isso, né? Bom, quero aproveitar, então, já que está falando de filme, né? Vamos recomendar mais alguns filmes aqui que falam diretamente da guerra do Vietnã, né? Vou colocar aqui na tela. Nós temos 6 cartazes de filmes aqui. Não está exatamente na ordem cronológica aí na tela, mas eu vou falar mais ou menos na ordem cronológica de lançamento. Né? O primeiro, Franco Atirador, que em inglês é The Deer Hunter, é um filme de 1978, dirigido por Michael Cimino, com Robert De Niro, ele de novo aí, Christopher Walken e Meryl Streep, dentre outros. Né? Podemos destacar também Apocalipse Sinal, do ano seguinte, 1979, está aí no meio em cima, né? De Francis Ford Coppola, com Marlon Brando, Robert Duvall e Martin Sheen. O próximo já foi comentado aí, acho que pelo Roberto, Platoon, de 1986, de Oliver Stone, com o filho, né, do Martin Sheen, né, que foi do Apocalipse Final, o Charlie Sheen, no Platoon, Tom Berenger, William Dafoe, Forest Whitaker e Johnny Depp. Nossa, cara, você só tá falando coisa assim que me saiu até uma lágrima, assim, Oliver Stone, Coppola, De Niro, Forest Whitaker. Não, vai melhorar, ó. Tem o Nascido para Matar, o Full Metal Jacket, ali, o Country for the Eight, Stanley Kubrick, de filme de 1987, com Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio e o Tom Cruise com 12 anos. Depois nós temos Nascido em 4 de julho de 89, também de Oliver Stone, com Tom Cruise e Tom Berenger novamente, fazendo outro filme no Vietnã. E o último que eu tenho na lista aqui, o Fomos Heróis, We Were Soldiers, de 2002, dirigido por Randall Wallace, com Mel Gibson e Madeleine Stowe. Você não falou do Apocalipse Sinal, falou? Sim, tá ali no meio. Tá ali, é o segundo, Francis Ford Coppola. Né? O mais antigo é o Franco Atirador, que é o do canto embaixo, no meio, né? The Deer Hunter, né? Eu acho que a cena daquela floresta pegando fogo não era do Platoon, não. Acho que era do Apocalipse Sinal. Será? Olha, tem uma cena aqui. Eu vou colocar uma cena, então, agora do Apocalipse Sinal, de 1 minuto mais ou menos, que é... Eu cortei ela, porque é meio longa, eu deixei um clipezinho com 2 pedaços da cena, mas ela é icônica, do Vietnã, e aparece justamente o helicóptero, né, que a gente comentou aqui, da Bell, né, mais visto no Vietnã, e a música Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, né, parte do filme aqui, né? Então vamos lá, preparem-se para esse trechinho aqui.
Tá aí, então, cena do filme Apocalipse Now. Eu tenho dois pitacos para dar aí, hein, cara? Vou levantar a mão aqui. Fala aí. Não, manda, você ia falar. Tem outra cena que lembrei agora, que eu nem procurei, que é do Marlon Brando saindo da água, assim, justamente faz parte desse filme. Né, não achei essa cena ainda. Fala aí. Eu tenho dois comentários para fazer. Primeiro é que você falou do Nascido em 4 de julho e o Alair aí, nosso colaborador incessante, ele é nascido em 4 de julho. Então fica um abraço aí e a referência para o nosso querido baterista. E a outra coisa é que esse cenário, essa locação que você mostrou aí, ela não é no Vietnã. I'm so sorry. Isso daí é no Rio Chavon, na República Dominicana. Também foi usado esse Rio Chavon aí para filmar o Rambo e o Rambo 3 e o Jurassic Park. Legal. Eu sei disso porque eu tive na República Dominicana e eu achei um barato. Tinha um passeio que era para ver exatamente essas locações e passava por um lugar mais exótico ainda, que é tipo uma cidade antiga, mas construída recentemente, e ela é toda bonitinha, de pedra, e foi onde o Michael Jackson casou. Legal. Sensacional, né? Cheio de informação. República Dominicana também é cultura. Tem um vídeo que o Roberto mandou aqui, é meio longo, mas eu vou pegar só o trechinho aqui que a floresta pegando fogo, mas vamos fazer Pega a partir de 50 segundos. Vamos colocar já então, vai. Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela minha. Ainda não. É a primeira cena do Apocalipse Now, aquela que eu falei que eu fiquei impressionado. Faz muito tempo, era na telona, não estava esperando, enfim. Então aqui vai ficar menos... Deixa eu colocar aqui. A música do The Doors. O Marcelo colocou um pouco adiantado. Seria legal, porque você vai estar vendo a musiquinha calma, a florestinha e tal, de repente, this is the end, começa a pegar tudo fogo. Não, antes, né? Eu coloquei muito em cima, né? Colocou um pouco em cima. Põe em 45. Isso, 45. Então a floresta toda bonitinha, música calma. Você começa a relaxar. Aí tem a foto, o som de um helicóptero. Bem câmera. Oliver Stone, né? Não, Apocalipse Now é Coppola. É do Coppola, né? Bom, é um filme que, assim, eu não lembro dos filmes, faz muitos anos, mas essa cena de 1979, né? Estou entregando aqui a idade. Icônico. É isso aí. Tem uns aniversários aí, umas datas ainda, algumas efemérides ainda e uns aniversários para mandar hoje, hein? Tem um que eu lembro. Tem um que eu lembro que hoje faz aniversário. Acho que eu vou acertar. Mas fala, vamos ver se está na... É o ex da F1, até esqueci o nome dele, deu branco aí. Eccleston, exatamente. O Bernie Eccleston tá ali no meio. Tá fazendo 100 anos hoje ou não? O Bernie Eccleston, ele é de 1930. Então ele tá fazendo 88 anos, é isso? Não. 92. 92, 92 anos. 92 anos. De Suffolk na Inglaterra. Ele transformou a F1 num evento de baixíssima valor comercial, num evento comercialmente um dos mais rentáveis do mundo. Só que depois que ele fez isso, ele parou no tempo
vieram as redes sociais e eles continuaram desconectados das redes sociais. Aí ele vendeu o negócio da Fórmula 1 para a Liberty Media, e a Liberty Media está colocando agora um monte de coisa. Então tem muita rede social, tem aplicativo, tem até, como é que chama? Séries no Netflix que falam de temporadas passadas com uma pegada mais de novela, de drama, assim, sem focar na competição mesmo. Então, enfim, passou o tempo dele. Ele foi muito importante, mas agora é a próxima onda, né? Foi sim, eu lembro, quer dizer, lembro porque eu assisti alguns episódios aí do passado. Eu comecei a gostar de Fórmula 1 mesmo em 1980, 81, mas na década de 70, você via as corridas, o pessoal ficava de short na beira da pista. Né? Era a coisa mais bizarra do mundo, os carros correndo e os caras andando no gramado ali do lado da pista. Não, coisa sobre automobilismo, só para o gancho, né? De vez em quando eu vejo no YouTube algumas corridas de rally dos anos 70. Cara, é ridículo. O carro passando assim e o povo se afastando assim. Quer dizer, se alguém tropeçar, bate o pênalti ali, cara. Não, é impressionante. Ninguém estava nem aí, quer dizer, imagina, que loucura. Mas tem umas coisas interessantíssimas aí. Colocou aí a foto da Estátua da Liberdade. Hoje, 28/10/1886, era inaugurada pelo presidente americano Grover Cleveland a Estátua da Liberdade em Nova York. Então tá aí o aniversário da Estátua da Liberdade. E também, em 1492, no dia 28/10, era o Cristóvão Colombo. Ele estava desembarcando em Cuba em sua primeira viagem ao Novo Mundo. Também, outra coisa interessantíssima aqui do dia 28/10, em 1420, Pequim era oficialmente designada a capital da dinastia Ming quando a Cidade Proibida foi concluída. Então, de 1420. Uma outra boa aqui do dia 28/10, foi entregue pelo presidente Ernesto Geisel a rodovia dos Bandeirantes, que ainda é considerada uma das mais conservadas. Acho que ela ainda está em primeiro lugar, né, Roberto? Você que estamos ligados pela rodovia dos Bandeirantes aí, acho que ainda é primeiro lugar, né? Sou um usuário frequente dela. Tá? Eu gosto muito dessa rodovia. A Imigrantes e a Bandeirantes são as duas que estão ali, né? E trabalhadores também, né? Carvalho Pinto. Enfim. Mas a Bandeirantes acho que é das. Eu não sei dizer qual que é a mais antiga, mas é muito boa, muito boa. Hoje está fazendo 44 anos aí a rodovia dos Bandeirantes. Lembra como se fosse ontem a inauguração. E outra coisa, mais ou menos da mesma época, um pouquinho antes aí, que entrava no ar pela primeira vez, a Grande Família. A gente teve uma regravação da Grande Família em 2001, que tinha aí o Pedro Cardoso, Marco Nanini, Marieta Severo, mas a gente teve o original, que também foi lançado em 26/10/72, portanto 50 anos atrás. Era com o Luiz Armando Queiroz, Degenani Machado, Paulo Araújo, Brandão Filho, Heloísa Mafalda no papel ali que a Marieta Severo faz aí, da Dona Nenê, Osmar Prado e o Jorge Dória. Né? Grande Família também fazendo 50 anos. E aí os aniversariantes do dia. Né? Esse cara aqui, que é o primeiro que eu vou falar, é o Mané Garrincha, cara. Olha só que coisa interessantíssima. Ele é de 1933, 28/10, né? E ele é nascido, eu achava que ele era nascido na cidade de Pau Grande. Não é. Ele é nascido em Magé, no Rio de Janeiro, e o bairro onde ele nasceu chama Pau Grande. E o primeiro time que ele jogou foi o Pau Grande, que é um time fundado em 1909, e hoje ele só joga ligas amadoras. E olha só que interessantíssimo aí. O Garrincha, dá para ver bem na foto ali que aparece ele com o uniforme da seleção. Na foto de baixo ele está com a Elza Soares, grande amor da vida dele, né? E na foto de cima ele aparece com a roupa da seleção. O Garrincha, ele tinha a perna direita 6 centímetros menor do que a perna esquerda. Então
direita, ele ficava meio que virado assim de lado, apoiando na perna direita, e ela fazia um arco para dentro. E a perna esquerda, como era muito maior, ela fazia um arco na mesma, igual o da direita, voltado para o lado esquerdo, né? Ficava a perna, as duas pernas, você consegue ver na foto ali agora? Sim, tá claríssimo. Fica claro, né? Que a perna direita ela é voltada para dentro e a esquerda é para fora. As duas dá até uma certa agonia, né? Cara, você vê várias fotos do Garrincha, ele todo torto, como um deficiente físico, ele fica meio que de lado. Cara, são 6 centímetros de diferença de uma perna para outra. Que loucura, cara. Que loucura, né, cara? Ele é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, né? Por alguns, ele é considerado, inclusive, maior do que o Pelé, né? Sim. E o apelido de Garrincha, quem deu o apelido para ele foi a irmã dele, que é um pássaro comum na região ali de Pau Grande, onde ele nasceu. Foi ídolo do Botafogo, marcou 245 vezes pelo time, né? Cara, fenomenal também. Então, o aniversário dele, do Bernie Eccleston, a Dines Fat também, que era uma atriz lindíssima, né, cara? Ela posou. A Dines Fat está aí com o marido dela, o Paulo José, né? Ela posou nua para Playboy em 1982, uma atriz de origem judaica. É uma figuraça também, lindíssima. E por falar em lindíssima, também a gente tem a Julia Roberts, que é de 67, dia 28/10, a Zélia Duncan, do dia de 1964, Diogo Vilela, também aniversariante, Bill Gates e Diogo Vilela também faz muita dublagem, né? Você vê direto filmes com o Diogo Vilela dublando, e o irmão dele também, se eu não me engano, ele é dublador também. E a voz é bem parecida. Às vezes eu reconheço, eu conheço essa voz, aí eu vou ver, é ele. Não vou lembrar agora quem é que ele dubla, não. Mas é alguém de desenho comum. Eu não pesquisei também a carreira dele toda aqui, não. Mas é um cara muito importante, não só para a TV, mas para o teatro, né? E para o cinema nacional. Um cara que já fez muito trabalho aqui. E está aí na ativa, né? E ele vai desde a comédia até o drama, né? Já vi personagens incríveis desse Diogo Vilela. Para quem já viu A Era do Gelo, ele dublou o Mamute Money. Ele é o Mamute do Era do Gelo. A Era do Gelo é sensacional, velho. A Era do Gelo é sensacional. E para completar os aniversariantes, a gente tem aí também o Ben Harper, que estava na outra página. Nesta página tem o PJ, que é o baixista do Jota Quest. Tá ali, incrível esse cara, toca pra caramba também. E no meio ali o Bill Wyman, que ele foi baixista dos Rolling Stones, da fundação, até 1993. Depois ele saiu e hoje vivíssimo aí com 86 anos. E o passatempo dele hoje é tocar uma musiquinha de vez em quando, e ele é dono de 4 restaurantes em Londres. Aí, nossos aniversariantes. Esse daí, nessa parte anterior, quem que você comentou? O Ben Harper, que está ali embaixo à esquerda, embaixo do Bill Gates. Bill Gates também fiz sacanagem com ele, né? Botei a foto dele já bem... William Gates. É atual, né? Bem trilionário, né? Muito bom. Botei uma foto dele com cara de rico. Ok, minha gente. Chegamos aí, então, ao fim de mais um Remute. O Remute 20 em hexadecimal, né? De novo, uma piada sem graça, né? Remute volume 32. É só fazer que nem aquela comédia, né? O próximo vai ser o 33 1/3, né? 33 Tem gente que não tem a menor ideia do que você falou. O que é 33 1/3? A menor ideia. O que esse número significa? Tem gente que... Ai, meu Deus. Então vamos lá, é isso aí, valeu. A gente tem algum comentário mais aí que faltou? Só para falar, 33 1/3 é a velocidade de rotação de um disco de vitrola, coisas que muito das pessoas nunca nem viram, né? 33 1/3, e antigamente tinham 45 rotações. 45 e tinha mais um, né? Que eu não lembro quanto que era. Acho que era 3 velocidades, era né? muito antigo, na época 78, que o material é isso, né? muito... acho que era, não sei. Nossa senhora, tinha em casa os 3. Uma vitrola gigante, antiga, tinha os 3 tipos de... Bom, obviamente, 33 tinha, mas tinha de 78 e 45 também. 45,
Nossa, loucura. Mas a gente vai ter que resgatar o porquê que essas velocidades aí. A gente vai ter que... Não, e o toca-disco tinha os discos que era um furinho com um pino, e tinha um que tinha a medalhona, né? Uma medalhona, assim, que você tinha que botar um adaptador ali para o disco entrar. Geralmente era os 45 pequenininho, assim, single, né? É verdade. Acabei de pesquisar aqui. 78, sim. Inclusive, achei para vender uma vitrola. Eu tenho uma aqui, não vou mostrar para vocês, que vocês não vão humilhar vocês aqui. Achei uma vitrola aqui. Minha vitrola e meus vinis aqui. Eu acho que é uma... Se o Marcelo quiser mostrar aí o link, é uma vitrola que tem as 3 velocidades aqui, ó. Tá mostrando, ó, 33 1/3, 45 e 78. Eu ainda tenho boa memória. Bacana, ó. Tá aí, ó. E é carinho, hein? Não é barato, não. Esse é do Obafone lá, não? Deve ser uma reprodução, né? Deve ser, não é original. Deve ser uma reprodução, né? Moderna. Vintage. Exatamente. E tem até USB, né? USB e tudo ali. Não, deve ter até Bluetooth, né? Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Bacana. É isso aí. É isso aí. Marcelo, muito obrigado, Roberto. Sensacional. O programa de hoje é muito gostoso. Também boa hoje, né? Quero ver como é que o Marcelo vai fazer os cortes disso daí, porque hoje o programa foi um só. Vai ser difícil fazer corte aqui. Acho que vou fazer só short aqui. Não sei não. Não sei como é que eu vou fazer, não. Mas eu vou pensar. Boa semana para vocês, galera. Obrigado aí, Alair, Didier, galera presente. Eleição esse fim de semana. Votem. 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 Não anulem, votem. Não anulem, exatamente. Votem, escolham alguém, posicionem-se. Né? É isso aí. Tá bom. Bacana, então. Gente, valeu. Até a próxima. Até o 33 1/3 semana que vem. Boa. 33 1/3. Beleza. Tchau. Valeu, pessoal. Bom fim de semana. Gente. Abraço. Valeu. Tchau. Até mais.